Versículo 6, versículo 9, versículo 22 e o versículo 23 e 24. O 6 diz: E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos, repita, alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. No versículo 9 diz: E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, repita, alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo. Porque achei a dracma que eu tinha perdido. E no versículo 22 ao 24 diz: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, repita, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Amém. Podeis assentar. Feche a sua Bíblia, coloque aí do lado e preste atenção naquilo que nós temos para discutir com os irmãos. Vou procurar estar dentro do meu tempo regular, mas antes da introdução desse texto, eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram e estão orando por mim. E eu agradeço porque eu sinto muito mesmo o amor dos irmãos, e isso é recíproco. Não quero deixar de fazer o que eu continuo fazendo. Sempre atendo vocês ao telefone e às vezes ligo também para ver como vocês estão. Amém? Então eu agradeço as orações dos irmãos que se preocuparam quando ouviram dizer que eu não estava passando muito bem. Já estou bem melhor do que estava antes. E também agradeço em nome da minha esposa aqueles que oraram também e se preocuparam, telefonaram. Muitos escreveram no Facebook, deixaram uma notinha pelo falecimento do meu sogro, que foi um grande homem de Deus, estando numa cidade tão pequena e sendo um homem tão pequeno, mas o seu nome ecoa no livro da vida e está no céu. Graças a Deus, porque um dia nós estaremos com ele também. Agradeço. Então, irmãos, nós temos aqui que aprender na palavra de Deus alguma coisa nesse texto que faz parte de um elemento essencial que nutre a vida cristã. E muitos têm falta disso hoje. Nós vivemos em um mundo de escassez. Diz a palavra do Senhor que isso aconteceria. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. E tem algumas versões, não digo tradução, porque alguns usam, na minha não é tradução, é versão da Bíblia. Tradução é quando é inglês, português, alemão, espanhol. Eu estou usando uma versão. A versão minha da Bíblia, a tradução em português e a versão minha da Bíblia, ela diz que de quase todos esfriaria. Então nós vivemos num momento de escassez na face da terra, do amor que nos envolve, do amor ágape, do amor de Deus. Talvez nós encontremos um amor superficial, quem sabe um amor só de boca para fora. Mas nós vivemos nesse momento de escassez, e tem uma coisa na vida do cristão que nutre a nossa vida e não nos deixa ficar em baixo astral espiritual. Chama-se alegria do céu. E o inimigo tem tentado roubar essa nossa alegria a cada dia que passa. Nós estamos vivendo uma batalha que o inimigo lança uma pedrinha, e às vezes lança uma flecha, e às vezes lança uma situação, às vezes lança uma palavra. O inimigo sempre está com uma estratégia pronta para nos tirar esse elemento vital da vida cristã, que é a alegria. Quantos hoje não se lembram nem mais de quando foram salvos do primeiro dia? E eu gostaria nesta noite trazer aqui com esse texto, eu quero primeiro contextualizar, depois eu quero interpretar e depois eu quero aplicar. Repitam comigo: contextualizar, Contextualizar. interpretar
Interpretar. e aplicar estas coisas. O primeiro elemento para socorrer a ovelha foi quem? Um pastor. O pastor busca a ovelha como se não tivesse outras. Você imagina isso? Que tendo 99 ovelhas, se perder uma. Eu tenho 99. Uma só vai fazer diferença? Pois para o pastor faz muita diferença. O pastor, ele é Jesus aí nessa parábola. E nós começamos a interpretar então os elementos da parábola. O pastor aqui representa Jesus, que busca a ovelha. E ele mesmo disse lá em João 10, eu sou o bom pastor. E quando você olha para as funções de um pastor que cuida de ovelhas, você vai encontrar isso em Jesus. E quem sabe você está servindo um Jesus diferente. Porque o meu Jesus, ele ainda continua com essas mesmas características. O pastor, ele primeiro é apontado e escolhido como alguém que tem habilidade para lidar com as ovelhas. Quando Jesus olha para todo mundo, não encontra ninguém. Só tem um pastor que pode salvar. Só tem um pastor que pode socorrer. Só tem um pastor que pode tirar do lamaçal de pecado e guiar para o caminho correto. Só Jesus. Quem sabe você tem olhado para outras direções, mas o meu Jesus continua sendo o meu pastor. E o seu também? Amém. Amém? Amém. O meu pastor, que é Jesus, ele conhece as ovelhas. Ele marca as ovelhas. Ele alimenta as ovelhas, ele protege as ovelhas. Mas espera um pouquinho, aqui eu abro um parênteses para dizer para os irmãos, para proteger as ovelhas, o meu Senhor Jesus, ele prepara uma coisa muito especial chamada igreja. Ele prepara um aprisco, ele prepara os muros, a proteção, e essa proteção está aí para nós. Eu estava olhando um pouco da história da Holanda. E quem conhece a Holanda, que o nome na verdade são as Terras Baixas, deveria ser Terras Baixas, não é? A Holanda, para quem conhece, ela está, 40% de todo o território holandês está abaixo, bem abaixo do nível do mar. E se não fosse as proteções que ficam ali à beira do mar, a Holanda seria alagada. Mas aquelas proteções, essas barreiras, elas protegem para que a Holanda não chegue a sucumbir debaixo das águas, não é? Assim também é a nossa vida cristã. Muitas vezes nós estamos abaixo do nível do mar e os problemas estão bem acima, mas a barreira que está à nossa frente, ela nunca deixa a água nos sucumbir. Você não vai morrer afogado por esses problemas que se apresentaram. Você não vai morrer porque não é hora de morrer afogado, e você não vai morrer afogado. O Senhor está aí como uma barreira, impedindo essas multidões. As águas representam os povos, representam pessoas, e muitas vezes as pessoas não estão na mesma direção que você está. Elas estão batendo contra a parede, elas estão tentando te afogar, elas estão tentando te cobrir, mas assim como a Holanda, Jesus está na frente de você e você é protegido. Aleluia. O meu pastor protege, ele conserva juntas, assim nós nos aquecemos. Ele defende dos lobos. E ele é muito dócil com as ovelhas, não é? Ele cura as feridas e ele também busca as perdidas. O meu Jesus continua sendo isso. Aí depois você tem ainda a mulher que procura aquelas dracmas, representa aqui o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo aqui nessa parábola, ele é tão lindo que você imagina uma casa daquela época para ser varrida e procurada uma moeda perdida no meio de 10. Ali tinha que se mover alguma coisa para cá, mover alguma coisa para cá, para lá. E uma coisa interessante, que para varrer uma casa nos dias de hoje, nós usamos o vacuum. Naquela época se usava uma vassoura, mas o terreno não era como esse terreno bonito que nós temos hoje. Não era um piso bem bonitinho, era um terreno de terra pisada, de barro duro, endurecido, e juntava muita poeira, desgastava o piso, e se necessitava um pouco mais de trabalho para encontrar aquilo que ela precisava. Ela então varria uma vez,
não encontrava. Varria 2 vezes, não encontrava. Mais um pouquinho de poeira, tira um pouco mais de terra. Soltou mais um pouquinho ali, um pedregulho. Olha lá, de repente nós achamos debaixo. Não importa quantas vezes o inimigo de uma forma indireta. Nem ele mesmo sabe, nem ela mesmo sabe que está trabalhando para o inimigo. Por quê? O seu corpo está dentro, mas a sua mente e o seu espírito está totalmente fora. O Senhor quer pessoas que, se quiserem ser nutridas da alegria, tem que estar ligados na videira. Tem que estar com a mente ligada na videira, com a mente ligada no Senhor Jesus, buscando do Senhor Jesus aquele que pode oferecer. Depois nós analisamos nessas parábolas, quando então será que o Senhor prepara essa mesa diante de nós? E aqui nós começamos a querer terminar. Primeiro, eu trouxe uma ideia de um escritor chamado R.C. Sproul, que escreveu esse livro, Saved from What? E ele, quando escreveu esse livro, ele traz então a resposta dentro desse livro do que nós fomos salvos. Essa é a pergunta. Do que eu fui salvo? Eu fui salvo de tudo aquilo que o inimigo queria me trazer para a minha perdição. Eu fui salvo de tudo aquilo que o meu inimigo queria me levar ou me direcionar. Eu fui salvo da condenação do inferno. E quando nós respondemos isso, então, nós começamos a entender que é aí, nesse momento, que o Senhor nos prepara uma mesa. Mas, então eu abro um parêntese para perguntar uma coisa. Já que eu fui salvo de tudo isso, então por que eu sofro? Por que será que eu sofro? E eu quero responder isso com uma alegoria. Diz que uma barra de aço de $5, quando se faz uma ferradura com ela, ela vale $10. Quando se pega a mesma barra de $5 e pega e se faz agulhas, ela passa a valer $350. A mesma barra de $5, ela usada para fazer mola de relógios caros, ela passa a valer $250 mil. Isso é interessante, porque para fazer essa barra chegar, da barra de $5, a chegar a esse valor estrondoso, ela tem que ser cortada num tamanho próprio, ela tem que ser passada por vários fornos, várias vezes, aquecida, amassada, trabalhada, manipulada, batida e depois ser polida. Depois de todo esse processo, ela chega a ter esse valor exorbitante. Será que você agora percebe por que você sofre? Porque nós também passamos pelo mesmo processo para ter esse valor. Nós também somos amassados. Os problemas vêm, te amassa de um lado, e o Senhor te diz, você vale um pouquinho mais. Você recebe uma calúnia, mas você suporta o fogo que arde, te queima daquela calúnia. Mas o Senhor te diz, você vale um pouco mais no reino de Deus. Não tem ninguém que possa suportar depois de ser provado, se não tiver a proteção de Deus, a alegria de Deus, aquilo que faz a sua vida feliz, a nutrição espiritual de Deus. Mas você pode suportar, porque Deus está te trabalhando, porque um dia você foi salvo, e Ele te deixou uma mesa, Ele preparou aquela mesa de alegria, de pão, de vinho, e disse, olha, se alimente dela. Quando você tiver 40 milhas para andar, está aí a mesa, volte nela e coma mais um pouco, e você pode caminhar mais algumas milhas. O Senhor ainda faz a mesma coisa. Por que eu sofro? Porque Deus está trabalhando na sua vida para você sempre ser melhor. Você foi salvo do quê? Quando você foi salvo, você recebeu, não junto com a salvação, justificação, adoção, regeneração, santificação. E daí, a vida cristã, ela é completa dessa forma na sua salvação. No grego, nós temos 3 palavras principais para a salvação. Nós temos o agorazo, que é comprar a pessoa do mercado de trabalho escravo. Chegar no mercado escravo, olha,
Eu compro esse escravo. É o agorazo. O hexagorazo é comprar, pagar a dívida e tirar a